Finanças, Adriano Maliano, sobre a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento, que no fundo, é um fundo soberano, e vamos também discutir lá mais para o fim a visita do Presidente da República ao Ministério do Gênero, Criança e Ação Social. Muito bem, Ana Rita, eu começo mesmo por si. Bom, a Comissão de Ética Pública analisou o polêmico negócio do Moza Banco e, enfim, detetou aquilo que já era, de alguma forma, discutido no nosso meio, que há conflito de interesse. Em relação ao governador do Banco de Moçambique, esta deliberação diz que Rogério Zandamela, na qualidade de governador do Banco de Moçambique e PCA da Coanha, violou a lei da propriedade pública ao atuar simultaneamente como servidor público e decidindo sobre matéria em que foi beneficiar uma entidade por ele presidida, no caso em concreto, a Coanha. No caso do João Figueiredo, como foi esclarecido, foi presidente provisório da Comissão Executiva do Moza Banco, em nome do Banco de Moçambique. Alguns meses depois foi indicado para as mesmas funções, definitivamente pela Coanha, que é detida pelo Banco de Moçambique. Segundo a Lei de Propriedade Pública, João Figueiredo devia esperar pelo menos 2 anos para passar de uma função à outra. Já em relação a Joana Matsomba, ela simultaneamente era administradora do Banco de Moçambique e também fez parte do Conselho de Administração Provisório do Moza Banco, conflituando também com a Lei de Propriedade Pública. A minha primeira pergunta para si, Ana Rita Sol, qual é o significado que para si esta deliberação tem? Bem, boa noite mais uma vez. O importante para mim é que nós aqui no nosso painel até debatemos bastante este assunto. Quando se colocou o problema do Moza Banco e da sua efetiva recapitalização. Nós discutimos muito. E tínhamos pensado que era pela primeira vez, comparando com vários exemplos nos outros países, que isto estava a acontecer em Moçambique e aparentemente era de bom tom, tratando-se que a Coanha é um fundo de pensões, portanto de trabalhadores. Portanto, isso era para mim uma coisa muito importante e muito interessante, um exemplo bom a seguir. Agora, colocam-se questões muito sérias de ética, não restam dúvidas, de uma vez que a Coanha é uma entidade de fundo de pensões dos trabalhadores do Banco Central, e o Banco Central, nessa situação, é o árbitro. É a entidade reguladora que vela pelo licenciamento e supervisão bancária dos bancos comerciais, e para além da sua função para com o Estado moçambicano. Naturalmente, levantaram-se problemas desde o princípio. Eu estava convencida que aquele alerta público que houve teria levado ao Conselho de Administração do Banco Central a refletir no problema, porque ele carece de muita reflexão, porque, caso contrário, perde credibilidade. Hoje vem a decisão, o pronunciamento da Comissão de Ética Central, que por lei é a entidade que vela por esses aspectos de ética pública. Então, agora eu acho que, de acordo com a lei, também é um parecer que é conduzido para quem de direito, que neste caso é capaz de ser a Procuradoria-Geral da República. Portanto, também aprendi que quando os assuntos estão entregues à Procuradoria-Geral da República, nada nos resta senão aguardar pelo veredito. Mas, socialmente, este assunto está a abalar. As opiniões conduzem-nos a que, no mínimo, poderia-se ter evitado, porque era evidente que isto iria acontecer. Tanto as figuras que o município menciona, que são as que efetivamente conhecemos como presidente do Conselho, o novo Conselho de Administração, agora do Coanha, né? Moza Banco, mas tendo como dono maioritário a Coanha, é o Figueiredo. E já se disse tudo sobre esta figura, sem pôr em causa a capacidade técnica ou os conhecimentos ou os antecedentes desta figura, mas por questões de ética
acho que é um conflito de interesse muito grande. Exato. As restantes figuras, idem. Agora, eu não sei se efetivamente vão esperar que o assunto seja deliberado ou dirimido a nível da Procuradoria-Geral da República, ou tem toda a capacidade para corrigir o problema. O importante aqui é que o Mozabanco é uma instituição bancária que tem clientes, eu até sou uma delas, e que tem que funcionar. Esse aqui é o problema. Agora, essa questão administrativa, eu acho que era de bom tom e seria um bom senso que houvesse uma correção sem que se tivesse que aguardar que a Procuradoria-Geral da República tome seu posicionamento. Exato. Uma das questões que se discute hoje é o que fazer. O bastonário da Ordem dos Advogados lançou aquilo que é a sua ideia, defendeu a nulidade do processo que determinou a entrega de recapitalização do Mozabanco à Coanha e defendeu mesmo que se reiniciasse o processo todo de seleção de uma empresa capaz de dar a estabilidade que se pretende para o Mozabanco. Partilha desta ideia, até por uma questão de reposição da legalidade, tendo em conta que estamos num Estado de direito democrático. Bem, o que eu dizia aqui é o modus faciente, que é um problema, não é? Já está tudo dito, ninguém vai inventar mais nada, está tudo dito, literalmente tudo dito. Portanto, como vai acontecer o procedimento, eu acho que não se deveria levar muito mais tempo. E as soluções estão à vista, não há muita coisa a inventar. E o importante é estabilizar a opinião pública em termos financeiros e dar um sinal não é, ético, que uma vez que a Coanha é basicamente sai do Banco Central, é uma forma de dar um sinal também de que, estando num Estado de Direito como nós, as coisas podem ser corrigidas sem que haja muitos problemas, porque há instituições para velarem tanto pela transparência como a integridade, e neste caso concreto o Banco Central devia ser um exemplo em Moçambique. Mariam, qual é o significado, no seu entender, que esta deliberação da Comissão Central de Ética Pública tem? Eu acho que é um ponto de reflexão para todos no fim de um processo que é longo e que foi complexo e complicado, e de que, como a Ana Rita diz, se falou bastante. Do meu ponto de vista, nós temos que refletir sobre o que é preciso mudar em termos do quadro legal do nosso país. Se temos uma lei de probidade pública, será que esta lei está preparada para responder aos vários desafios que a nossa sociedade tem, sobretudo agora, claramente, no setor financeiro? Nós temos particularidades culturais específicas do nosso país e da região onde estamos inseridos, temos práticas nossas de como fazemos negócios, e isso a lei tem que, até certo ponto, entender e respeitar. Contudo, não estou a dizer que o que aconteceu tem falta de ética, tem falta de transparência, e a Comissão precisamente vem deliberar isso. Agora é preciso definir claramente os passos que se seguem. Aprendemos todos numa situação que é a primeira vez que decorreu. Num país a viver uma crise económica, financeira severa, que está a afetar o bolso de toda a população, há opções que têm que ser tomadas. Há opções com mais risco e menos risco. Do que eu entendi, e eu acompanhei o processo como público em geral, eu percebi que a Coanha foi a única entidade que reuniu os requisitos para poder fazer a recapitalização do banco. E se reuniu esses requisitos e passou a essa etapa, então, a partir daí, todas as regras de transparência deviam ter continuado a ser seguidas. Sem descurar a capacidade técnica dos gestores envolvidos, era preciso assegurar que outras pessoas fizessem essa transição. E essa é a minha opinião. Portanto, eu faço a pergunta que fiz à Ana. Há uma tendência, e o bastonário da Ordem dos Advogados defendeu esta ideia da nulidade do processo. Perceba a perspectiva que apresentou no princípio, mas acha que esta decisão de anular esta recapitalização, atendendo que, segundo o Banco de Moçambique, porque o processo também não foi transparente, só a Coanha que tinha a capacidade de todos os concorrentes, acha que esta decisão faria sentido ou poderia, enfim, criar o tal descalabro a que o Banco Central se referiu quando decidiu selecionar a Coanha? Eu não sou jurista nem advogada, vou falar do ponto de vista de gestão, que é o que eu faço no dia a dia. Se há um fator que perturba o funcionamento do mercado,
normalmente é junto das instituições financeiras. Se tu tens um banco como o Bosa Banco, que tem uma presença nacional, tem uma determinada carteira de clientes, não só individual, mas como de empresas, repetir todo esse processo e sujeitar quer as pessoas que têm lá contas, quer as pessoas que investiram no nosso banco como um banco moçambicano, as pessoas já estão cansadas, estão desgastadas e querem ver um final a essa história. Eu não tenho uma opinião formada de que deva ser realmente anulado todo o processo, mas acho que é possível tomarem-se medidas, por recomendação da Procuradoria, de como trazer transparência e se corrigirem alguns aspectos fundamentais. Portanto, encontrar um meio termo. Um meio termo, ou seja, nós estamos a aprender fazendo. Nunca tínhamos vivido essa experiência como entidades do governo, como entidades do sistema financeiro e nós como detentores de contas no Bosa Banco. Nós, pessoas, indivíduos, cidadãos. Então, acho que é preciso encontrar um equilíbrio, para bem de todas as partes. Exato. Fátima Mbir, qual é a sua leitura a esta deliberação? Mas também queria que, enfim, discutisse aqui este aspecto. Acha também que tem que ser encontrado um meio termo no sentido de salvaguardar os depositantes de Moçambique? Mais uma vez, boa noite. Eu acho que a mensagem que está a ser transmitida pela Comissão Nacional, a Comissão Central de Ética Pública, é de que os fins não justificam os meios. Portanto, há regras, há leis e as leis têm que ser cumpridas. E acho que, como instituição que vela pela ética, pela probidade, fez muito bem por intervir um pouco distante, quer dizer, muito tempo depois do processo ter acontecido, quase já nos passava da memória esse processo, mas fê-lo bem e como uma chamada de atenção também para os processos futuros que hão de vir, e que afinal temos uma lei, essa lei com todas as lacunas que ela tem, essa lei tem que ser cumprida no nosso país. Agora, é verdade que os argumentos que foram apresentados são plausíveis, mas não é isso que torna um processo ético um processo legal, ok? E talvez devíamos começar por questionar até que ponto é que a exigência que o próprio Banco de Moçambique fez em relação aos montantes, a capacidade financeira da instituição que iria resgatar o Moçambique teria que ter, se calhar foram rígidos demais, se calhar até era preciso ser rígido, não tínhamos condições, então prorrogássemos um pouco o prazo, irmos convidando outras pessoas, talvez houvesse espaço para consórcios entre os concorrentes, etc, etc. E uma questão de fundo é que se a Coanha participou, como todos os outros, no processo até ser indicada como a tal que era a única com capacidade para dar seguimento, significa que o problema de improbidade ou de ética começou já na aceitação da própria Coanha como concorrente a este processo, porque a Coanha é dirigida pelo governador do Banco Central, que certamente esteve na equipa que discutiu a aprovação dos candidatos. Então começa aí o grande problema. E o fato do próprio banco nunca ter reconhecido que estava a passar por cima da lei de propriedade pública. Exatamente, como se a boa intenção justificasse, portanto, a imoralidade. Não, a falta de ética, não. Não. Então, eu penso que começou pela forma como o processo iniciou, a ideia de que, bom, como estamos mal, o povo está desesperado, as pessoas vão aceitar. Não, não temos que aceitar as coisas erradas. Temos que começar a construir os processos, construir o nosso país baseado nas leis, no cumprimento adequado das leis. Então, eu penso que é uma lição que o próprio Banco de Moçambique tem que se retratar, e uma das formas de se retratar é voltar um pouco ao processo e ver quais são as possíveis saídas para resolver este assunto. Houve alguns proponentes que tinham não completavam, portanto, aquilo que são as exigências por uma e outra questões, mas não tão de fundo para a rigidez que o Banco de Moçambique colocou. Portanto, para o nível de intervenção que o Banco de Moçambique estava a ter e a rigidez dessa intervenção, com a forma como no final foi decidir, quer dizer, não foi consistente. Então, acho que é possível remediar a situação antes que seja a Procuradoria-Geral da República o fazer. E que nós esperamos que, na qualidade de guardião da legalidade, se possa pronunciar sobre isso, aconselhando o próprio Banco de Moçambique a avançar para alguma decisão ou anulando, a sua linha de facto, pensamento é a mesma da Mariam, se encontrasse um meio termo. No sentido de, se a questão é o tempo,
não é? Que as coisas têm que acontecer. É preciso voltar ao processo e ver, a partir dali onde, antes da seleção da Cuanha, ou se calhar excluir a Cuanha, a partida, e ficar com os outros dois e ir estudando formas de como resgatar ou resolver o problema com aqueles dois concorrentes que estão ali. Se não há solução ali, é tentar ver se lança um outro concurso. Geralmente, quando o Estado lança concursos e não há candidatos adequados, volta a lançar até fazer uma adjudicação direta. Então, não é correto ter a Cuanha dirigida pelo governador do Banco Central a concorrer para um processo que é discutido pelo Conselho de Administração, ou é decidido pelo Conselho de Administração do Banco de Moçambique. Começa aí o grande problema. E penso que aqui temos que dar o nosso reconhecimento aos juristas que certamente dentro do próprio Banco de Moçambique devem ter alertado para a ilegalidade, portanto, a falta de ética à volta deste processo. Estas pessoas têm que ser reconhecidas por se ter passado por cima delas, mas houve um alerta. Eu não quero acreditar que se tomou essa decisão sem um parecer jurídico competente que aconselhasse sobre os riscos e os benefícios, portanto, de uma decisão como esta. Portanto, penso que anular o processo como um todo, penso que seria complicado, mas começar por excluir a Cuanha e reiniciar com aqueles que temos e avançar. Se não der resultado, vamos já para uma outra fase, uma outra opção, que é voltar a lançar um concurso. Se calhar agora as pessoas estão em melhores condições do que estavam na altura em que o processo iniciou. Ana Rita, percebo que a linha das três é, enfim, um meio termo, mas independentemente da decisão, ainda por cima, porque o sistema financeiro é bastante sensível a informações negativas. Imaginemos como estão os grandes depositantes do Moza Banco, agora que saiu esta deliberação da Comissão Central de Ética Pública. Independentemente da decisão que se tomar, vai sempre haver consequências. Quer dizer, tem sempre consequências, tem. O difícil é saber o que é menos, o que tem menos, tem impacto menor com relação à situação atual. Se é mexer na estrutura societária da Cuanha, tem que haver um meio. De facto, nós todas, foi bom, chegamos à conclusão que também não é dissolução por dissolução, como diz o bastonário da Ordem dos Advogados. Mas eu acho que tem que haver meio tempo, porque mexe. Moza Banco já tem já tem extensão nacional e pequenos ou grandes depositantes, todos são depositantes e estão agora preocupados com esta situação. Eu acho que vale a pena repensar-se nisto, mas eu não tenho nem me sinto com a capacidade de propor, antecipar alguma receita, mas que já está nas mãos do judiciário, esse é um facto, e quando as coisas estão no judiciário, praticamente não se pode fazer nada, tem que se aguardar pela decisão da Procuradoria-Geral da República. Por outro lado, era ver como evitar que o impacto seja negativo na sociedade, porque mexe com a estrutura financeira do país, sim, que as pessoas vão estar um pouco abaladas por causa desse problema. E o resto, eu acho que já foi dito e não há muita coisa que nós podemos fazer, porque acho que levamos 2 debates sobre este assunto do Moza Banco no nosso painel. E foi suficiente para vincarmos que a situação não foi muito boa, não foi bem recebida. E agora trouxeram esta forma de solucionar, porque, segundo informações, não havia muitas possibilidades. E eu estava feliz por quê? Pelo facto da Cuanha, as características da Cuanha. Isso é que me deixou um pouco alegre. Mas também, afinal, isso batia com questões éticas muito sérias. Então, agora não estou dividida, estou clara que é preciso corrigir. Exatamente. E não fica bem não corrigir, porque há meios para corrigir. Exato. Mariam, eu faço a mesma pergunta. Este comunicado, esta deliberação surge mais ou menos 2 semanas depois do Banco Central ter vindo dizer que o processo de recapitalização do Moza Banco é mais de 100 milhões de dólares, estava concluído. Portanto, o dinheiro já está
a circular na economia do país. Enfim, que consequências é que isto pode ter para o próprio banco, para os depositantes, para a sociedade, atendendo a que o Moza Banco era o quarto, antes da intervenção, era o quarto maior banco mais importante do nosso sistema financeiro. Quais são as consequências, independentemente do caminho que se encontrar para se ultrapassar esta situação? Se o caminho for anular, repetir, revisitar aspectos do processo, haverá sempre consequências. Haverá consequências imediatas para os pequenos, médios, grandes depositantes do Moza Banco, para os próprios funcionários do Moza Banco e, da mesma forma, se calhar com a mesma intensidade, para os trabalhadores do Banco Central que estão no fundo de pensões. A característica do investidor, que neste caso é um fundo de pensões que investe numa entidade financeira que é o banco, também periga, traz riscos para os detentores desses fundos de pensões. Esta é uma situação particular por tudo isso. Então, as consequências podem ser aquelas que todos vemos no jornal, que o rating do país lá fora, se já é mau, ainda é pior. Poderá trazer outra vez oscilações cambiais, porque estamos a falar de uma injeção de capital bastante elevada em moeda estrangeira na nossa economia, que, quer queiramos, quer não, ajudou a uma estabilização cambial que hoje estamos a viver, o que contribui para o poder de compra das famílias. Aqui há consequências para toda a gente, para o rating do país externamente, para nós como cidadãos na nossa capacidade de poder de compra e no custo dos produtos, e também para todos os envolvidos, os funcionários do Moza Banco, os depositantes do Moza Banco e também os detentores do fundo de pensões. Então, é preciso agora ponderar-se as vantagens e desvantagens dos diferentes cenários e medir aquele que menor risco vai trazer. Mas eu acho que não podemos fugir à revisão do pacote de legislação à volta da lei da probidade. E também, inclusive, se calhar, alguma legislação do próprio setor financeiro e do próprio papel regulador do Banco Central, para que fique muito claro que o árbitro não é jogador. Exato. E esta é a grande lição que estamos a aprender. E eu acho que outra coisa que devíamos fazer, e eu acho que esta é uma oportunidade única, é o Banco Central já passou pelas suas mãos com processos semelhantes a nível de microfinanças, pequenos bancos, e sempre foi exemplar a gerir esses processos em benefício dos depositantes e dos investidores. Esta é uma situação particular de uma dimensão diferente. Nós temos que aprender com esta situação e se isso implica que temos que refletir na legislação do setor financeiro, do próprio regulador e da probidade, nós temos que o fazer. Exato. Quando levanta a ideia, enfim, da revisão da lei de propriedade pública, e esta ideia já é, de certa forma, ventilada em vários círculos, o que acha que está errado na lei da propriedade pública que tem que ser alterado? É o problema da lei? A lei foi feita por nós próprios, pelos deputados da Assembleia da República que aprovaram. É o problema da lei ou é o nosso problema de nos conformarmos ou a lei que for mal construída? É uma mistura de várias circunstâncias. Como sabe, nós aqui, há pouco tempo, o próprio Ministro das Finanças anunciava a semana passada que a nossa economia neste semestre cresceu 3%. E alguém me perguntava, será que isto é um verdadeiro crescimento da economia? Ou é o crescimento da economia real, que esteve sempre mascarado, porque tínhamos entradas de fundos dos doadores, do investimento estrangeiro, do grande capital para certas indústrias como as minas. E a linha que defende que 3% é o nosso crescimento sem esses fatores, então imagine o impacto de uma situação como o Moza Banco nesses 3% e o impacto que isso teria na vida, no dia-a-dia das pessoas. A lei tem que definir fronteiras. E, quer a lei, quer os regulamentos. E da mesma forma como a Fátima dizia, a Comissão de Propriedade Pública, esta Comissão de Ética trabalhou ad hoc, veio depois do processo. Nós temos que aprender a apanhar o comboio na mesma altura que os processos. E a legislação tem que prever isso, tem que prever regras bastante claras, quem é árbitro, quem é jogador, quais são os requisitos dos jogadores, quem é a entidade que tem que controlar isto, porque quando temos um dirigente que assume um cargo de gestão, um ministro ou presidente da Câmara ou alguma coisa, também tem que cumprir com essa lei da probidade. Nós não temos uma entidade que zele por todos esses aspectos da lei da probidade como deve de ser. Então é preciso definir as fronteiras e definir o papel dos diferentes atores. E papéis como estes da Comissão Ética têm que ser acionados muito antes do processo.
Então é preciso que a lei reflita todas estas dinâmicas da sociedade, mas que acima de tudo não deixe de proteger, neste caso em particular, os depositantes, os funcionários do banco e os pensionistas do Banco Central. Exatamente. Fátima, eu quero ouvir também a sua opinião em relação à lei de probidade. Essa questão é muito discutida e até hoje no nosso país temos situações flagrantes de violação da lei de probidade pública. Temos administradores que são diretores nacionais, temos deputados que continuam a desempenhar funções proibidas pela lei de probidade e já há esta discussão sobre a revisão da lei de probidade. Queria, no seu entender, o que acha que está errado, mas além disso, as consequências que qualquer das decisões sobre este negócio de recapitalização do Moza Banco pode criar para a sociedade. Bom, eu iria mesmo começar pelas consequências, que, como disse a Miriam muito bem, descreveu muito bem, há de criar uma turbulência na economia, claramente, porque temos os trabalhadores que vão ficar numa situação de incerteza, temos os próprios depositantes, pequenos, grandes e médios, que também vão ficar numa situação de incerteza, tendo em conta que é um banco que está expandido e que, aliás, mesmo enquanto estava em curso esse processo de recapitalização, estava a expandir-se. Então, aqui a questão do fundo, a consequência maior vai ser essa turbulência, mas é preciso, mais uma vez, ter os pés no chão e perceber que enquanto nós protegemos os depositantes, protegemos os donos do próprio banco, os acionistas, nós estamos a prejudicar os milhares de trabalhadores do Banco de Moçambique. Imagine que a situação deteriore, que essa intervenção depois, por alguma razão, resulte numa redução de capital, seja necessário intervir novamente, porque aquele dinheiro não foi suficiente, vão buscar aonde? E as pessoas já perderam-se, porque a ideia de investir é depois ter retorno. Se você não tem retorno depois, como é que fica o fundo de pensões dos trabalhadores? Então, acho que esta opção, embora no nosso país esteja a ser muito solução para resolver problemas dos bancos, temos visto acontecer com o INSS e nós, funcionários do setor privado, beneficiários do INSS, não sei se estamos aonde, que não estamos a ver, que amanhã vamos sofrer as consequências disso, mas é prejudicar um grupo de pessoas e esta decisão e esta sensibilidade devia estar sobre a mesa na hora de tomar a decisão sobre se é a Coanha ou não que intervém ou que participa, portanto, para recapitalizar o banco. Retirando a Coanha e reiniciar o processo, há incerteza se realmente havemos de encontrar alguém à altura de fazer o investimento que é necessário para estabilizar, portanto, o próprio banco, estabilizar a economia, uma vez que o próprio governador do Banco Central disse que era para evitar um colapso no sistema financeiro. Então, há de haver sempre consequências. A questão aqui são consequências que, se nós tivéssemos seguido um processo adequadamente, hoje estaríamos a resolver um problema, levaríamos um pouquinho mais de tempo, mas teríamos resolvido um problema de uma forma sustentável, que não é o caso. Há uma solução, já foram injetados esses milhões de dólares, mas depois... Agora notamos que há problemas na base, temos que corrigir e qualquer correção vai ter consequências para um e outro grupo. E qual é a decisão que o Banco de Moçambique vai tomar? Quando chegar o momento, há algum problema, o dinheiro não foi suficiente, houve algum outro problema, qual é o papel que o Banco de Moçambique vai tomar contra si próprio no final do dia? Então, aqui está claro que há conflito de interesses. Está claríssimo. Agora, como é que saímos disso? Sair disso é procurar assumir as consequências temporariamente, mas procurar buscar o processo e ver ali no processo onde que a gente pode retomar sem criar grandes turbulências. Eu penso que eles provavelmente hão de ter a solução para isto. E da propriedade. Isso. E há uma questão importante que neste processo todo não se está a tratar, a questão da responsabilização. O Moza Banco não chegou onde chegou assim do nada. Há pessoas que são responsáveis por essa situação. E o Banco de Moçambique passou a mão na cabeça deles e ofereceu a Coanha como salvador da pátria. Então, eu penso que aqui a componente da responsabilização também é muito importante, que é para desencorajar o tipo de investidores que nós temos de ir... Como é que você investe num banco sem capacidade para recapitalizar esse mesmo banco? Tudo bem que houve problemas que extrapolam a capacidade dos acionistas, como o caso do parceiro português, mas era preciso sentar e procurar soluções, sem que fosse o Banco de Moçambique a ter que intervir neste processo. Sobre a lei de probidade,
é um avanço muito grande termos uma lei daquele nível. O grande problema neste momento é o enforcement, o ajustamento. Nós não estamos acostumados a fazer as coisas cumprindo a lei. Esta é que é a verdade. Todos nós queremos fazer muitas coisas ali à maneira. E a instituição que deve velar é fraca. Primeiro, estamos a falar de uma instituição que durante muito tempo, em termos de meios humanos, meios financeiros, em termos de capacidade para se distribuir e acompanhar os processos, porque de facto a Comissão de Ética, para um processo crucial como este, devia ter estado desde o início e teria detectado lá no início que aqui há conflito de interesse, e ser ele até a aconselhar ao Banco de Moçambique, não, esta instituição aqui não pode, porque conflitua com as funções que o Banco de Moçambique, ou a influência que o Banco de Moçambique tem sobre o fundo que esta instituição gera. Então, aqui há um problema de enforcement e os mecanismos de penalização da lei de probidade são muito suaves. É por isso que até hoje temos deputados que aprovaram a lei que não declararam ainda os seus bens conforme a lei manda. Temos governadores, administradores, ministros titulares de cargos públicos que não o fizeram. E o que acontece com essas pessoas? Nada. Então, o problema de fundo aqui é o enforcement. Então, quando aparece essa posição da Comissão Central de Ética Pública a dizer que é ilegal, que houve violação à lei de probidade, as pessoas ficam, afinal, eles podem se pronunciar? Podem e devem. E a seguir ao pronunciamento tem que ter lugar a uma ação conforme manda a lei. A PGR está onde? Se não tem capacidade, demitam-se. Este país tem quadros. Exato. Ana Rita Stoll, qual é a sua opinião sobre a lei de propriedade pública? A lei está boa ou faz parte das vozes que acha que é preciso alterar a lei? Bem, até este momento não há sinais de que a lei seja má. Quando a Fátima fala de enforcement, é a implementação da lei. Como essa e tantas outras, há uma grande dificuldade. Quando a lei é aprovada, é promulgada pelo Presidente da República e depois para a implementação é um caso sério. A Comissão Central de Ética Pública já apareceu a dizer que está com uma série de dificuldades para poder implementar ou aplicar a lei. Então, se essas coisas todas não estão ainda feitas, eu estou a imaginar o que está a acontecer com a Comissão. Mas com este parecer, chamou a atenção, pelo menos ao público moçambicano, que até Moçambique é um dos subscritores do protocolo sobre a integridade e transparência internacional. Então, pelo menos já sabemos que as coisas já estão a andar. Agora, o processo é lento, precisamos ser mais efetivos e criar condições para que as coisas funcionem como deve ser, porque todas nós já dissemos quadros há, já não podemos voltar com aquela ladainha. Quem vai fazer? Moçambique tem quadros altamente formados e com reconhecimento até internacional, porque vem formado de instituições de reconhecido mérito fora do país também, além das nossas próprias instituições de ensino superior. Nós, como servidores públicos, também temos que partir do princípio que nós estamos para servir. Por isso, temos que ter a predisposição de pôr as coisas a funcionar de acordo com as regras internacionais. Não faz sentido. E já foi dito, quanto ao Corrânia, também já estamos claros. Quanto ao papel do Banco Central, quer dizer, mais do que ninguém esperava que isso pudesse acontecer. E aconteceu. Agora, mãos à obra, nós queremos continuar a ter a confiança no papel regulador do Banco Central. Quanto ao resto que faço, sem criar tantos problemas, tanto nos depositantes, como nos outros bancos também, que funcionam tudo em cadeia por causa do sistema financeiro. Mas eu quero crer que este assunto já é um sinal concreto de que devíamos mostrar ao país que temos capacidade de andar com os nossos próprios pés, tanto que temos aqui uma batata quente que é o dossiê das dívidas. Então, à medida que vai se ganhando confiança, eu acho que não fica bem ter essas penumbras outra vez no sistema financeiro nacional. Exatamente.
Mário, vamos passar para outro tema, nomeadamente a criação do Fundo de Desenvolvimento Nacional. No fundo, definitivamente parece que vamos ter o tal fundo soberano. O Ministro da Economia e Finanças anunciou na sexta-feira passada. Passou a ler mais ou menos aquilo que o Ministro disse na altura. Este fundo vai ser alimentado da mesma maneira que os outros países alimentam o Fundo Soberano. O que estamos a defender como governo é que quando a gente recebe as mais-valias, não é para aumentarmos a despesa e gastar para depois termos problemas de ajustamento. Nós estamos a dizer, vamos aproveitar as mais-valias e pôr numa conta. Isto tudo é dito num contexto em que está previsto que em outubro o governo receba 350 milhões de dólares da operação da venda de ativos da empresa italiana Eni, a norte-americana ExxonMobil. Qual é a sua opinião? Vamos mesmo ter o Fundo Soberano? Eu também queria que fizesse uma análise contextual. Este aspecto já foi discutido em 2013. A autoridade tributária tinha proposto que se criasse, podia ser um Fundo Soberano de riqueza ou um Fundo de Estabilização Macroeconômica. E na altura, em 2013, a nossa economia estava em melhores condições que a que está hoje. Mas, curiosamente, hoje, com todas as dificuldades que temos, enfim, vai-se criar, segundo aquilo que anunciou o Ministro, com os tais 350 milhões de dólares, o Fundo Soberano. Qual é a sua opinião? Este é o caminho certo? É o contexto mais apropriado? É uma decisão que já vem tarde? Eu vou lhe dar a minha opinião em duas perspectivas. Exato. Vou lhe dar a minha opinião na qualidade do que me convidou, que é como presidente da FEM, que representa as mulheres empresárias e empreendedoras de Moçambique. Nessa perspectiva, nós as mulheres, nós as pequenas, as micro, as nano, as pequenas empresas, nós precisamos de estímulos à produção e nós precisamos de sair de onde estamos para um nível diferente. Eu tenho como associados na nossa associação imensas produtoras, todas na área agrícola. E a maior parte delas não está industrializada, não consegue automatizar a sua produção, não consegue alargar a quantidade da produção que tem ou diversificar a sua produção e não tem acesso correto, adequado aos mercados. Então, um fundo de desenvolvimento nacional que vem trabalhar em parceria com o setor privado para criar esse pacote de incentivos e estímulos é mais do que bem-vindo pelo setor privado, mas levanta muitas perguntas. Se me pergunta do ponto de vista daquilo que eu faço profissionalmente, que é a área de gestão de finanças públicas, chamar-lhe Fundo de Desenvolvimento Nacional, chamar-lhe Fundo Soberano, chame-lhe o que lhe quiser. Mas se nós não soubermos para que é que ele está a ser criado, quais são as condições de acesso, para já vamos olhar o fundo de dois lados, da receita e da despesa. Quem é que vai contribuir? Quem é a receita que vai alimentar este fundo? É apenas aquilo que vem da área petrolífera? Ou vamos olhar também o gás e outros recursos? Nós somos um país que, felizmente, somos ricos em vários tipos de recursos. Temos as minas, temos o gás, temos o petróleo, temos recursos naturais, temos energias renováveis. Agora, quem é que vai alimentar e como este fundo? Para mim é importante entender isso. Depois, do lado da despesa, o que é elegível para ser financiado? Nós temos um país também, felizmente, numa situação particular da sua localização geográfica e do acesso ao mar. E um país, nesta circunstância, tem que necessariamente ter um investimento de grande nível a nível das suas infraestruturas. Não estou a falar da ponte para Catembe ou outro tipo de infraestruturas que são decididos. Projetos nacionais criteriosamente decididos, cujos riscos-benefícios são medidos e porque os seus impactos são positivos. Nós temos uma estrada nacional que atravessa o país e com muita dificuldade. E temos outros problemas. Para chegar daqui até algum sítio na estrada nacional, um caminhão é mandado parar, no mínimo, há estudos sobre isto, de 7 a 14 vezes. E em cada paragem faz um pagamento que não devia. Okay? Então, o custo de fazer negócios, pela falta de infraestruturas, é bastante elevado. Então, este lado da despesa também é importante ver o que é que o fundo vai financiar. Depois há um conjunto de outras coisas que eu acho importante. Nós não somos o primeiro país a ter esta ideia. Se lhe vamos mudar o nome para torná-lo mais agradável, não sei qual é o impacto. O importante é reconhecer que nós não somos o primeiro país que vai fazer um fundo soberano. Temos países próximos de nós, em língua portuguesa, que fizeram fundos soberanos. Temos o caso de Angola e Timor-Leste, por exemplo, e que são duas experiências completamente diferentes.
Uma, a de Timor-Leste, bastante positiva, com grandes impactos, e uma, o caso angolano, que nós não queremos, provavelmente, como exemplo a ser seguido por nós. Temos exemplos no mundo árabe e temos exemplos na Europa e noutros cantos do mundo. O que é que daí se pode aprender para nós não fazermos os mesmos erros ou podermos tirar algumas lições aprendidas na constituição desse fundo? E depois, como é que vai ser gerido? Essa entidade vai ser gerida pelo árbitro e pelo jogador? E vamos entrar na situação do Mozabanco? Ou vamos ter uma entidade independente, não politizada, que vai fazer a gestão desse fundo? E que ajude, de facto, a ultrapassar os tais desafios do país. E eu acho que é importante também salientar que nós temos muitos fundos a nível nacional. A palavra fundo não é uma palavra estranha para os moçambicanos. Nós temos fundos de fomento de tudo e mais alguma coisa, que estão sempre sem fundos. Temos fundos autónomos de vária natureza. Se vamos criar mais uma estrutura, temos que pensar nessas estruturas todas que temos. E temos um outro problema, é que temos todos estes fundos que não entregam o que deviam entregar, temos a necessidade de criar neste novo fundo e temos ausência de legislação. Se você hoje quer criar um fundo de investimento em Moçambique, ou faz como uma associação, ou faz como uma empresa sem fins lucrativos, que não, teoricamente na nossa legislação não existe, ou faz como uma cooperativa. Não há muitas outras opções, nem existe a figura de fundo de investimento. E eu acho que é preciso refletir sobre isso. E quem vai ser a entidade que vai fazer a governação, que vai ser o árbitro destes fundos? Então é preciso pensar em tudo isso. Portanto, há ainda mais questões que respostas para a criação. Há mais questões que respostas. Tem que haver uma discussão atenção, no fundo. O fundo é necessário e urgente, quer para resolver o problema de infraestrutura, quer para resolver o pacote de incentivos que é necessário às mulheres informais, às mulheres rurais, às micro, pequenas e médias empresas. Está mais do que provado neste processo da crise que quem sustenta a nossa economia não são os grandes projetos. Somos nós, as senhoras que vendem a cerveja no Coleman, somos nós, as senhoras que estamos lá no bazar, somos as senhoras que estamos a fazer moqueiro, somos as senhoras que estamos a tirar lá o feijão em Manica e noutros sítios. Então, nós precisamos de continuar a fazer o que nós fazemos, sair da informalidade, passar a constar nas estatísticas económicas do país devidamente reconhecidas e devemos ter um pacote de incentivos que responda às nossas necessidades, que neste momento nem na banca, nem em nenhum lado está disponível. Exato. Fátima, partilha dos mesmos questionamentos que a Mariam levanta. O questionamento tem a ver com a base. Na verdade, eu fiquei meio confusa quando li a notícia. Portanto, em algum momento pensei que, bom, se calhar o governo está a falar de mais um fundo, porque a criação do BNI era um pouco no sentido de investimentos para o setor de infraestruturas, etc., se eu me lembro das discussões. Mas quando ele diz que o nosso fundo, esse fundo vai ser financiado da mesma forma que os outros fundos são financiados ao nível internacional, e no nosso país, quando a gente olha para aquilo que é a fonte de receitas e as principais fontes de receita do futuro, potencialmente, porque não temos garantias de que vai ser necessariamente assim, há um dever do setor mineiro e do setor petrolífero. Então, é como se o governo estivesse a dizer-nos que está a criar os fundos soberanos à semelhança do fundo soberano que existe na Nigéria, que existe em Angola, que existe na Noruega, que existe na Argélia e outros países. Então, aí surge a minha questão, ok, nós vamos criar, qual é a natureza do nosso fundo, qual é o objetivo do nosso fundo, o que é que nós queremos responder? É investir em infraestruturas. Será que é só isso que nós pretendemos? Porque existem outros desafios que nós temos. E quando falo de natureza, é um fundo que a gente cria para colocar lá dinheiro apenas, ou é uma forma de gestão da receita? Porque estes fundos soberanos que existem nesses outros países são o mecanismo de gestão da receita que se encontrou fora do orçamento do Estado. Porque está claro em muitos países que
a utilização ou alocação direta de todos os recursos, todas as receitas provenientes destes recursos para o orçamento do Estado acaba criando distorções e acaba até criando oportunidades para uma utilização desordenada ou sem descriteriosa. Então, a ideia é criar um fundo, portanto, onde há mecanismos claros de gestão. Quanto é que daqui sai para o orçamento do Estado, quanto é que daqui sai para investir para setores prioritários, etc, etc. Por isso é preciso clarificar a natureza deste fundo. É criar uma espécie de BNI com as receitas extraordinárias, como estas que vão vir em outubro, com as receitas futuras do gás e dos recursos, outros recursos mineiros, ou é criar um fundo que vão entrar também as receitas das exportações, como por exemplo é o caso do fundo chinês para a África, ou é criar um fundo que tem outro tipo de fontes ou excedente do total das receitas fiscais que o país tem, que não aloca diretamente para o orçamento. E aí é um pouco discutível, porque nós temos um orçamento deficitário, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu penso que é preciso clarificar primeiro a natureza e os objetivos. E nem sempre se cria só um fundo, tipo o fundo para o investimento. Pode ser criar um fundo de estabilização também, porque a experiência mostrou-nos agora que com esta crise que nós estamos, se tivéssemos poupado aqueles 2, 3, 4 bilhões que nós tivemos com a venda dos ativos de 2013, 2014, talvez hoje tivéssemos um pouquinho aonde ir buscar e relaxar um Aliás, bocado. o que foi proposto na altura, Fátima, foi um fundo de estabilização macroeconômica. Exatamente. Então, que é, no fundo, aquilo que se está a precisar hoje. E outro questionamento do fundo que existe é com que base que o governo inicia este debate, do fundo. Porque se for para a gestão das receitas de gás e de recursos minerais, esta discussão tem que iniciar, mas tem que desembocar à Assembleia da República, porque segundo o artigo 37 da Lei de Petróleos, cabe ao Parlamento estabelecer um mecanismo de gestão das receitas que responda aos desafios de hoje e do futuro. E os desafios de hoje e do futuro não significa necessariamente poupar dinheiro, sobretudo para um país que tem dificuldades, mas pode ser fazer os investimentos estruturantes que nós precisamos. E onde é que estão os investimentos estruturantes? O nosso orçamento do Estado, o problema para se pensar na ideia de um mecanismo extra-orçamental de gestão da receita é que o nosso orçamento do Estado não é um orçamento transparente, primeiro. Segundo, não é um orçamento virado para investimento. É mais virado para despesas correntes, para pagar, custear regalias, pagar salários, etc. E não fazer investimentos. Neste momento, o que o nosso país precisa é de fazer investimentos e investimentos estruturantes. Somos um país com potencial de floresta, portanto estamos a falar madeira, temos muita, mas como é que nós investimos de modo a usarmos essa nossa madeira para criar uma indústria e mover esse desenvolvimento? Precisamos de refinarias para pararmos de importar combustíveis processados e que nos custam muito caros. Não é um investimento estruturante este que, se calhar, no final do dia vai até gerar empregos e os empregos vão multiplicar também fontes de receita. Portanto, há muito aqui por se discutir e eu penso que uma recomendação que eu deixaria ao Sr. Ministro é iniciou o debate, anunciou, agora vamos sentar e discutir este processo. E temos tempo. Se o gás vai iniciar, a exploração do gás vai iniciar em 2022 ou 2023, então temos 5 anos para fazer os estudos todos necessários, ir a Angola, ver o que deu mal, ir à Nigéria, ver o que deu mal, ir ao Ghana, ver o que deu bem, porque o Ghana hoje em África é tido como um dos exemplos. Ir à Noruega. Ir ao Peru, procurar ver o que deu bem, aprender desses exemplos, desenhar políticas, consultar pessoas, criar consensos para quando chegar 2022 nós termos um fundo que responda aos anseios do nosso país, que é transparente, que tem mecanismos de prestação de contas, que está adequadamente estabelecido. Portanto, não é um assunto que tem que ser feito por decreto governamental. Atenção, hoje estamos a sofrer as consequências da dívida porque foi uma discussão de decreto. Tem que ser de lei e lei passada na Assembleia da República. Ana Rita Stoll, tem mais perguntas ou, enfim, partilha daquilo que está a ser aqui apresentado? Não tenho perguntas, porque, primeiro, dada a própria idoneidade do Dr. Maleano,
acho que ele trouxe isto para o conhecimento público depois de refletir bem sobre este aspecto. Porque essas questões em torno de fundos, como já se disse aqui, fundo disto, fundo daquilo, e também recordo-me que ainda há bem pouco tempo ele falou no âmbito de uma reunião de planificação do IGEP. Também ficou um pouco claro a necessidade das empresas públicas ou aquelas participadas do Estado tem que ter outro tipo, tem que ter uma nova maneira de se listar na nossa República, porque elas praticamente é mais um ramo da administração pública que depende do orçamento do Estado, quando devia ser o contrário. E quando a gente fala agora do Fundo Nacional, ou Fundo para o Desenvolvimento, ou Fundo de Estabilização Macroeconômica, acho que o problema já vem sendo debatido internamente. Passa necessariamente, primeiro, Moçambique não é uma ilha nem está sozinho. E há muitos outros países que já tiveram situações similares. Quero crer que estudos estão sendo feitos para, no final do dia, aprovarmos uma coisa que, de facto, se torne efetiva e eficiente e que todos os moçambicanos se sintam realizados, porque o fundo é mesmo para garantir uma estabilidade do povo. E eu penso que, ao ter este tipo de fundo e associar ao boom dos recursos minerais que o país tem, havia de ser um alento para a população, porque iriam olhar para este fundo como uma forma de mitigar, não é, os vários problemas que o povo tem em termos de desenvolvimento. Falando da mulher, porque a pobreza em Moçambique é um facto e a cara da pobreza é feminina. Então, esta é uma realidade. E quando se fala de fundo, quando se fala desses grandes projetos na área petrolífera, gás, e que sabemos que são recursos que acabam, não são indefinidos. Então, tudo isso passa necessariamente por uma reflexão a todos os níveis. Mas eu acho que o ministro das Finanças disse isso, que é para criar uma situação ao público de, vá lá, pelo menos está-se a pensar num fundo, quando nas condições anteriores dizíamos que se calhar não era o momento adequado para se falar desse fundo, mas hoje estamos perante uma situação que não será novidade. Se calhar o ministro disse isso exatamente para lançar esta discussão que estamos aqui a ter. E como estamos a falar de gestão, o Presidente da República foi visitar o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social e, enfim, vimos ali algumas situações desconfortáveis em relação a algumas perguntas que o Presidente fazia aos diretores nacionais e diretores adjuntos nacionais do Ministério. Ana Rita, estou mesmo consigo, só aqui apontar algumas linhas. O Presidente notou um desconhecimento sobre o orçamento de funcionamento dos infantários, quando perguntou a uma diretora nacional qual era o orçamento de um certo infantário, não sabia, dizia que o orçamento desse infantário fazia parte de um valor global, mas não explicou especificamente qual era. O Presidente notou e explicou a falta de sensibilidade sobre os custos, sobre os gastos no Estado, o desconhecimento sobre o número de infantários existentes no país, notou a existência de gorduras e anunciou uma reunião com diretores nacionais para abordar a corrupção e gestão dos fundos do Estado. Ana Rita, por aquilo que o Presidente notou, e porque estamos a falar aqui de gestão, assuntos do Mozabanco, e depois passamos para esta questão do Fundo Soberano, há ainda uma necessidade de o Estado estar claro em relação à forma como gera os seus recursos. Eu acho que clareza existe. O problema aqui é quem implementa o quê. Porque já falamos de pacotes legislativos bons que existem em Moçambique, já falamos da estratégia de reestruturação da administração pública. Falamos em debates anteriores, que está em curso. Acho que na última sessão, a Assembleia fez a revisão da lei do Estatuto Geral do Funcionário Público e tantas outras coisas que vão sendo feitas para criar condições que a máquina da administração pública se torne cada vez mais eficiente. Está claro. Também já dissemos que as visitas estão a trazer ao de cima
o conhecimento do público de que há muita coisa que está estagnada, dada o alto grau de burocracia instalada ao nível do aparelho de Estado. Em contrapartida, a gestão de recursos humanos muitas vezes não é feita de forma a que acompanhe a necessidade e ajuste a máquina à demanda social neste momento. Portanto, o que eu vi ontem, o próprio chefe de Estado, o Presidente da República, repetiu que era uma instituição nova, na estrutura atual. Eu acho que é nesse sentido. Virada a questões do género, portanto, homem e mulher, não é? E depois a criança e a ação social. E eu notei também, como o município diz, que a equipa, eu não sei, ao nível das organizações, a primeira coisa que deve ser feita é o team building. É preciso organizar uma equipa para funcionar de forma holística e não individualmente. Notei um pouco ali um desconhecimento de algumas áreas, mas alguém pode se perguntar, mas como é que aquela diretora nacional não pudesse, aquelas perguntas básicas que o Presidente da República está a colocar. Primeiro, acho que estão preparados a qualquer momento a receber a visita do Presidente da República, porque já não é o primeiro, já está, a não ser que se anuncie que para. Então, se é assim, estas equipas têm que se organizar. Há meios científicos para eles se informarem daquilo que é o core daquele ministério, o objeto, como é que está organizado. A criar confusão de não saber quantos infantários existem a nível nacional é complicado para um diretor nacional, é muito complicado e faz confusão. Agora, se calhar foi nervosismo. Daí que eu digo, é preciso fortificar as equipas em termos de composição. E depois, a gestão de fundos, sim, ali há também aquilo que é uma instituição de ação social, que é paralela ou é autônoma. E o Presidente dizia, mas precisa de tanta gente assim, não é? Em termos de staff. Porque até dizia, acho que os bancos não têm tanta gente como esse instituto, não é? Da ação social. E a diretora, ou não sei como se chama, dizer, não, até pouco, não é suficiente. Então, há qualquer coisa que é preciso ser visto, porque isso é que permite, efetivamente, a fuga de valores, não é? Os orçamentos não são cumpridos, facilmente há desvios de aplicação e muitas vezes vemos que a responsabilização leva muito tempo. A inspeção tem que funcionar mais, mas temos que rever no seu todo. Exato. Mário, alguma coisa que tem que ser revista nisto, como diz a Anarita citou? Eu acho que a visita do nosso Presidente exemplifica exatamente o debate que estávamos a ter sobre o Fundo Soberano, que é o Fundo Soberano há de existir, com os contornos que forem necessários existir. Mas isso não pode ser uma distração, um oásis que nos seja anunciado para nos distrairmos daquilo que é o funcionamento do aparelho do Estado no dia a dia. Independente de fundos soberanos e de tudo o que isso exista, nós temos que continuar a pautar por uma boa utilização daquilo que é o bem público e do recurso público. Todos nós aqui pagamos impostos e por esse pagamento de impostos temos que receber um conjunto de serviços. Estes, por exemplo, que falou dos infantários e das creches, para nós na FEM é um aspecto fundamental. Eu, como mãe, quero sair de manhã e saber que deixei a criança num sítio seguro, confortável, com alimentação adequada e com funcionários capazes de lidar com a minha criança, se ela for normal, deficiente, hiperativa ou o que for. Da mesma forma, eu tenho que olhar para os nossos idosos. Eu também quero poder sair de casa e saber que a minha mãe que é idosa ou o meu pai que é idoso tem algum sítio, algum tipo de serviço que vai apoiar-me nesse sentido. Nós temos dentro deste Ministério um instituto que é um polvo, este Instituto Nacional de Ação Social, que tem a função de apoiar as margens da nossa sociedade, os frágeis dos frágeis dentro da nossa sociedade, que são os encarregados as famílias cujos encarregados das famílias são crianças, ou são idosos, ou são pessoas doentes, pessoas que não têm acesso a qualquer outro tipo de rendimento. Então, nós temos que assegurar que este Ministério, nesse funcionamento desse Instituto, não pode ser nada mais do que exemplar. Como é que tem que fazer isso?
É um ministério que ao longo destes anos tem trabalhado com fundos dos doadores. Teve apoio dos ingleses, de várias outras instituições, foram feitas avaliações de risco que indicam onde é que estão claramente os riscos, que indicam qual é o custo de entregar o subsídio lá no distrito ou na localidade, que é preciso repensar as formas de entregar esses subsídios para racionalizar os recursos humanos e a carga administrativa. É preciso olhar tudo isso. E é preciso não deixar de que os debates sobre o Fundo Soberano nos afastem sobre o debate mais importante, que é quantas instituições do Estado realmente nós precisamos de ter, para que áreas, precisamos de ter tantos institutos, tantos fundos autónomos, qual é que é o papel das empresas públicas, porque é que não limpamos a casa antes de começarmos coisas novas, para quando começarmos o melhor possível. Então eu acolho muito bem esta visita do chefe de Estado e espero que esses serviços que nós discutimos agora estejam definitivamente disponíveis para as mulheres. Fátima, como é que vê esta visita e, sobretudo, os aspectos notados? Já discutimos várias vezes que, no fundo, são os mesmos problemas que o Presidente encontra em todos os ministérios onde passa. É verdade, não há muita novidade em termos de situação, não é, encontrada no local. Obviamente que talvez com alguma gravidade, quando não sabemos quantos funcionários nós temos, quando não sabemos quantas instituições nós assistimos, essas coisas todas. Portanto, isso é de alguma gravidade. E penso que as visitas do Presidente não são visitas extemporâneas, são visitas anunciadas, portanto, há tempo para preparação, etc, etc. Ainda que não dominemos, e que é normal que a gente não tenha os números na cabeça, mas naquele dia é preciso ter um pouco as coisas organizadas. E se estamos a este nível, e eu quero concordar com o Presidente da República quando fala da falta de sensibilidade em relação aos custos. É verdade que não há sensibilidade em relação aos custos, e isto não é exclusivo deste Ministério. Quando nós achamos que é importante manter uma instituição que vela por antigos dirigentes, pessoas que serviram ao Estado, fizeram a sua parte, acabou, vai viver a tua vida. Nós continuamos a sustentar essas pessoas, gastamos do dinheiro que deveríamos aumentar para assistir aquelas pessoas por via do INAS, que recebem 300, 500 meticais, que não servem quase para nada, para comprar Mercedes. Para as pessoas, de facto, não temos consciência de custos. Realmente não temos consciência do que nós gastamos e o que nós estamos a impedir que aconteça ao fazer o uso não racional dos recursos. Aquele infantário que o Presidente da República questionou quanto é que é alocado em termos de orçamento do Estado, se calhar a diretora só não quis dizer por vergonha, porque nós sabemos que esses infantários vivem de miséria, de quase nada. Se não fossem pessoas de boa vontade, muitos desses locais já teriam fechado, aquelas crianças estariam a passar fome. Então, se calhar, é mesmo por vergonha, por uma questão de, como está a imprensa aqui, porque também envergonhar ao Presidente da República, porque o orçamento do Estado que é feito pelos ministérios é o orçamento governamental e quem chefia o governo é o Presidente da República. E o próprio Presidente da República está a perguntar quanto é que nós gastamos para apoiar um orfanato e a pessoa vai dizer 700 mil meticais. Com 700 mil meticais num ano, você faz o quê? Estamos a falar de crianças com necessidades especiais, como se não bastasse. Órfãs. Então, eu penso que sim, é verdade, é preciso analisarmos o contexto, etc., mas também é preciso perceber que às vezes as pessoas vão se fazer passar por incompetentes, que é para não fazer o chefe ficar mais envergonhado, porque é uma vergonha continuarmos a ter um país como o nosso, que consegue comprar 200, 300 Mercedes e estar a pagar aos pobres, e pobres de facto, 500, 300 meticais. Para fazer o quê? E pessoas que têm crianças que precisam de ir à escola, que precisam de assistência sanitária, etc, etc. Então, aqui é um desafio muito grande. Portanto, é preciso, daqui, Sr. Presidente, pensarmos como é que nós vamos seguir o nosso país e não nos distraiamos, de facto, com a questão do Fundo Soberano. É importante, vamos discutir, temos 5 anos para isso, mas vamos primeiro resolver os problemas da gestão das receitas do Estado. Atuais. Ana Rita, 5 segundos mesmo. O Presidente pegou um aspecto que toca toda a sociedade, as escolas especiais. Porque em sociedades modernas hoje encontramos muita criança, ou é um problema congênito, ou aparece depois de nascer, mas com dificuldade de aprendizagem muito grande. E a situação das nossas escolas públicas, neste momento, não tem atendimento adequado para que estas crianças sejam também assistidas e mereçam a educação que é universal até o ensino básico.
Portanto, eu acho que esse é um input também muito bom que o Presidente da República levantou e vale a pena refletir. Muito bem, temos mesmo que terminar o nosso programa por aqui. Agradecer a vossa presença, Fátima Mimbir, Ana Rita Stoll e Mariam Umarji, presidente da Federação Moçambicana das Mulheres Empresárias, eleita recentemente. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, até uma próxima oportunidade.